Meus irmãos, saudações em Cristo. Peço que abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, versos 9, 15 e 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos 9, 15 e 16. Vamos ler o verso 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Pai amado, nosso Deus, abençoa a entrega da tua santa palavra, em nome e no amor de Cristo. Amém. Lições da viúva. Uma viúva geralmente enfrenta necessidades, padece de carências, principalmente esta viúva do nosso texto. E quando a situação na terra, no país onde ela habita, é de crise, então a situação se torna ainda mais difícil. Quando Deus fala a Edom, em tempo de crise, de caos, ele tem a seguinte palavra em Jeremias 49, verso 11: deixa os teus órfãos, eu os guardarei, e as tuas viúvas confiem em mim. O tempo, como já falei, é de crise, a situação é caótica e Deus vai usar uma mulher viúva, carente, necessitada de outra terra, que não é de Israel, para assistir o profeta Elias, para sustentar o poderoso profeta Elias, para ser amparo para o homem de Deus. E a lição aqui é esta: é Deus usando o fraco para suprir, assistir ao forte. É aquela palavra que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 28, onde o apóstolo Paulo nos diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. O profeta Elias, em tempo de dificuldade, será assistido por uma viúva. Tem lições neste episódio, lições da viúva de Sarepta. E quais são estas lições? O verso 9 traz uma delas. Deus tem seus agentes que sustentam e amparam os seus servos. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. A viúva tinha sido preparada por Deus para atender ao profeta. Era uma agente de Deus e fazia parte do plano de Deus para o sustento de Elias. Ela entra na galeria daqueles que sustentam o homem de Deus. Ela foi preordenada por Deus para assistir o profeta na necessidade, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. É o plano do Senhor, é Deus preordenando, é Deus preparando antes para que o seu servo seja suprido em suas necessidades. Ela foi preparada por Deus para abençoar o servo de Deus. E quando nós continuamos lendo o episódio, do verso 10 ao verso 13, a gente olha para o profeta Elias, até numa atitude arrogante. Parece arrogância, parece prepotência, exigência. Olhem o texto comigo, verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, e estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu:
tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, verso 13, não temas, vai e faze o que disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Olhem bem, chega pedindo água, depois pede pão, ordena a mulher que traga, como ela disse, a última refeição que tem. Ela diz que tem um resto de comida e vai prepará-lo, vai comer ela e o filho, e depois ambos esperam a morte. Mas ele diz, eu quero o seu resto, o que você tem, traga para mim. Mas quando ouve a narrativa desta mulher, ele pede que primeiro ela faça para ele, depois cumpra a sua palavra, fazendo para ela e para o seu filho. Irmãos, o profeta não está abusando da bondade da mulher, nem abusando da graça de ninguém. Era o plano de Deus em ação. Era o projeto de Deus se confirmando. O próprio Jesus reconhece este texto, a sua veracidade, e ele atesta para Israel no seu tempo que esta mulher foi escolhida por Deus para que Elias fosse enviado a ela e assistido por ela. Ele diz bem assim em Lucas capítulo 4, versos 25 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. A nenhuma viúva de Israel foi enviado Elias, porque Deus ordenou a uma viúva em Sidom que assistisse o seu servo. Ela foi preordenada, como falei, e fazia parte do plano de Deus. E o próprio Jesus diz que Elias foi enviado a esta viúva que estava em Sarepta de Sidom. Irmãos, Deus tem seus planos. E os planos de Deus devem ser vividos dentro daquilo que ele estabeleceu. Elias não reluta com Deus. Elias não pergunta por que em Sidom, porque não a viúva da casa de Israel. Elias se levanta e anda dentro do projeto de Deus. Vai a Sidom, porque ali está um agente de Deus, preordenada pelo Senhor para assisti-lo. E Deus prepara pessoas para socorrer os seus. É isto que vemos em sua palavra. Nós temos, por exemplo, que os corvos traziam pão e carne para Elias pela manhã e à tarde. 1 Reis, capítulo 17, o verso 4 e o verso 6. O verso 4 diz, beberás da torrente, e ordenei, mais uma vez a palavra de Deus, ordenei. Mas ordenou a quem? Aos corvos que ali te sustentem. Elias vai ser sustentado por agentes de Deus, mas não são seres humanos, são corvos, aves, e aves que segundo a lei eram imundas. Mas Deus vai usar aves imundas para sustentarem os seus profetas. E o texto diz que elas foram ordenadas por Deus para sustentarem o seu profeta. E o texto diz no verso 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então estas aves, pré-ordenadas por Deus, sustentavam o profeta, e segundo a agenda de Deus, segundo o seu relógio, pela manhã
pão e carne para o profeta. À tarde, pão e carne para o profeta. Nós temos Obadias, o mordomo, que sustentou 100 profetas com pão e água. 1 Reis 18, verso 4. Mais um agente de Deus para livrar e para sustentar os servos do Senhor. Escondeu 50 profetas numa cova, 50 profetas em outra cova, e assistia a estes homens, os alimentava com pão e água. Obadias era um agente de Deus. De onde ele tirava este pão? Provavelmente da casa de Acabe. Mas era agente de Deus para sustentar os profetas. Nós temos a mulher de Sunem, que assistiu Eliseu, que preparou um quarto, colocou uma cama, colocou uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e disse: quando ele passar por aqui, ele vir até nós, vai pousar nesta casa. O profeta, em sua caminhada, precisava de descanso, precisava de um local, precisava de uma pousada, e esta mulher olhou para o homem de Deus, Deus toca em seu coração, e ela assiste o profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, verso 10. Jesus foi abençoado, irmãos, pelos agentes de Deus no seu ministério, e eram mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Dentre elas tem Maria, chamada Madalena, nós temos Joana, mulher de Cusa, nós temos Susana e muitas outras que serviam a Jesus com os seus bens. O próprio Jesus foi assistido pelos agentes de Deus em seu ministério. E dentre eles, mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Lucas, capítulo 8, versos 2 e 3. Então, Elias, 100 profetas, Eliseu, o próprio Jesus, foram abençoados por agentes de Deus, pessoas que Deus usou, que Deus ordenou que ajudassem seus filhos, seus ministros. Nós devemos, irmãos, caminhar nesse contexto. No contexto de ser um agente de Deus, principalmente para abençoar outras vidas. Nós temos que nos colocarmos como agentes de Deus para assistir os servos de Deus em suas necessidades. E também suplicar a Deus que, quando em necessidade, Ele use seus agentes para nos assistirem. Mas uma outra lição da viúva se encontra nos versos 15 e 16, que é o seguinte: foi ela e fez segundo a palavra de Deus, ou melhor dizendo, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A lição é esta, meus irmãos: obedecer é recompensador, ou obedecer traz recompensa. A obediência sempre traz recompensa. Deus tem prazer na obediência. E esta viúva aparece na história de Elias com disponibilidade para obedecer, para servir. Ela está, conforme aprendemos, preparando comida para morrer, ou se preparando para comer e morrer. Versos 10 e 12. Elias pede água, prontamente ela o atende, faz aquilo que ele pede, vai buscar essa água. Elias acrescenta um pedido, verso 11. A viúva conta que os seus planos são comer e morrer. Olha, profeta, neste momento, o meu plano é pegar o resto de comida que nós temos, preparar esta comida
vamos comer, eu e o meu filho, e vamos aguardar a morte. Mas Elias se mantém firme em seu pedido. Ele deve ser abastecido, assistido primeiro, depois ela e o filho, verso 13. E ele acrescenta uma promessa, endossa o seu pedido com uma promessa divina, verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Fez todo aquele pedido, como falei, parecia ter exigência dele, arrogância da parte dele, mas não. Ele amarra, ele conclui, encerra o seu pedido, trazendo uma promessa divina. Olha, faça como eu te digo, porque segundo a palavra não de Elias, mas do Deus de Elias, não vai se acabar a farinha da panela, nem a botija do azeite, enquanto não chover sobre a terra. E mesmo sem entender, mas aceitando a palavra de Deus, a mulher faz o que o profeta diz. Verso 15. Foi ela que fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Irmãos, sabemos pouco desta viúva. Tudo se resume a isto aqui e um pouco mais. Mas uma coisa sabemos, e de uma coisa temos certeza: ela obedeceu a palavra do Senhor e ela foi abençoada porque atendeu a palavra do Senhor. Esta é a certeza que nós temos. Um agente de Deus que não sabe disto, atende a palavra de Deus e foi plenamente abençoada por Deus. E foi muito abençoada pelo Senhor, conforme diz o verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Obediência, irmãos, agrada a Deus. Obediência é a regra para a bênção de Deus. A viúva foi plenamente abençoada. Olha a guinada que a situação teve por causa da obediência e não da relutância da mulher. Ela questiona com o profeta diante da situação, mas obedece o que ele diz, e segundo a sua obediência à palavra do Senhor, foi plenamente abençoada. Obedecer é melhor que o culto pomposo sem obediência. Vamos lembrar da história bem conhecida do rei Saul. Ofereceu um culto pomposo, ofereceu o melhor holocausto a Deus, sacrifícios conforme a lei, mas era o culto da desobediência. Obedecer é melhor que o culto pomposo sob desobediência. 1 Samuel 15, 22 é um texto bem conhecido. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O Senhor tem prazer na nossa obediência, irmãos. Deseja agradar a Deus? Deseja dar prazer a Deus? Obedeça aquilo que Ele diz. A viúva não entendia, mas a viúva obedeceu. Nós não fomos chamados para entender tudo. Você não vai entender tudo. Como diz o conhecido hino, ninguém explica a Deus. Os métodos de Deus, muitas vezes não conhecemos, não entendemos no momento. Mas o que Deus pede é obediência. O que Deus pede é: confiem em minha palavra. E quando confiamos na palavra do Senhor e atendemos esta palavra, somos abençoados e damos prazer ao nosso Deus. E o texto diz: tem o Senhor, porventura, tanto prazer em holocaustos, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quando obedecemos a Deus, somos abençoados e ganhamos também o reconhecimento de Deus. Deus sabe muito bem discriminar quem obedece e quem desobedece. E nós encontramos a história de Caleb. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Que espírito? Espírito de coragem, espírito de confiança e de obediência a Deus. E porque perseverou em seguir-me, seguindo em obediência, seguindo confiantemente, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Números 14, 24. O meu conselho, tanto para mim quanto para você, é: como esta viúva, vamos viver no contexto da obediência, fazendo aquilo que pede o Senhor, obedecendo em tudo a palavra do Senhor, e o resultado será alegria, vitória e paz. Bênçãos de Deus. Elias descobriu uma coisa: Deus tem seus agentes para ajudar seus servos. Deus usa pessoas para cumprir seus propósitos. Deus usa qualquer um para que seu plano se cumpra. E aqui ele faz uma fonte jorrar e depois ela seca. Usa pássaros para assistirem ao profeta. Usa uma viúva à beira da morte para alimentá-lo. Elias viu que Deus tem uma palavra para os obedientes e também recompensa para os obedientes. A história desta viúva é uma fonte de lições para nós. Mas duas grandes lições encontramos aqui e podemos tirar para as nossas vidas. Deus prepara agentes para ajudar os seus. A obediência traz recompensa. Então, confie nisto. Vamos obedecer a Deus sem restrição e seremos recompensados. Deus abençoe os amados em nome de Cristo. Seja minha